Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa reunião de hoje. Todos nos ouvem bem? Vou ver se é o chat aqui. Hortência, sim. Então, hoje nós temos várias instituições participantes, né? Então, é um prazer recebê-los mais uma vez nessa nossa reunião mensal. Estou aqui com o Fernando, nosso gestor de qualidade do Banco de Olhos, o Carlos, nosso coordenador, a enfermeira Heloísa, do Banco de Olhos. A nossa companheira Jaqueline não estará conosco nessa reunião, ela está de licença médica, mas a equipe do BOL está aqui à disposição para discutir algumas coisas, para tirar dúvidas, né? E hoje a gente tem a participação especial da doutora Isadora, que vai retomar um pouquinho da aula que foi disponibilizada no mês passado sobre a plataforma. Alguém poderia dizer para a gente se conseguiu acessar a aula, se conseguiu assistir o tema antes da reunião? Se tem alguma dúvida, se gostou? Parece aí, gente, porque a gente fica aqui só nós, a gente fica triste. Né, doutora? Não estou vendo ninguém com a câmera aberta. Fala com a gente. Vamos conversar hoje. Cadê? A Cidote, quem está aqui, ó? Cidote do Evangélico, quem está aí? Fala um oi pra gente aí, gente. Abre a câmera pra gente ver vocês. Não conseguiu, Maria, acessar a plataforma? A gente teve uma alteração no layout da plataforma no mês passado, né? Então, lembrando que o Moodle é um programa disponibilizado pela UEL, né? Uma plataforma de aprendizagem virtual que a gente tem acesso via Moodle pela universidade, e eles tiveram uma atualização. Então, eu queria mostrar para vocês, antes da doutora, enquanto o pessoal está entrando, como que ela ficou, tá? Não tem muitas diferenças de acesso, mas mudou um pouquinho o layout. Coloca para eu apresentar, Mari. Já está. Um pouquinho, gente. Compartilhar minha tela. Então, ó, pessoal, a nossa tela mudou um pouquinho. Lembra que a gente entrava, o link, deixa eu sair para a gente ir desde o comecinho. Olha lá. Bom dia. Um pouquinho, gente. Estou tentando abrir. Página inicial. Bom dia, doutora Ana Paula também participando. Luciana da Cidote, de Samaritano, de Maringá. Ó, pessoal, então a tela do ambiente não mudou muito, né? Só o layout da apresentação. Então, a gente continua acessando a plataforma pelo nosso login, né? Quem atualizou, quem mudou a senha, né? Então, aqui, ó, nos meus cursos... Opa,
Calma aí que ele está pensando. Nos meus cursos, eles vão estar logo na primeira página de acesso. Então, o acesso ao nosso curso continua aqui, só que a gente já abre no Ava e já consegue entrar. Não precisa mais fazer o login primeiro, depois ele abrir uma outra página, né? Agora ele já abre direto para os cursos. E aí, dá para a gente ter um panorama geral, né, do curso na primeira página. Então, aqui, ó, se vocês vão mudando a flechinha, ele vai indicando qual bloco que a gente quer entrar, né? Então, nós temos todos os nossos temas, que a gente já discutiu. Essas duas primeiras abas são aquelas abas que a gente faz a apresentação do banco de olhos. Aqui, quem não preencheu a ficha de inscrição, a gente entra aqui, nesse bloco inscrição, tem um forms para a gente preencher. Que a gente precisa de algumas informações. Aí eu vou clicando 1000 vezes, ele abre. Para fazer o cadastro de vocês. Então, tem algumas pessoas que elas já começaram a acessar os outros temas, mas ainda não preencheram a nossa ficha de inscrição. Então, ela tem uma autorização na primeira página que fala sobre a autorização que vocês, né, têm que assinar justamente para a gente assinar virtualmente, né? Então, de estar ciente com a plataforma, né, com o curso em si, para a gente oferecer também o link. Ah, peraí, que eu acho que não está aparecendo para vocês. Só apareceu essa. Compartilhar esta guia. Esse Forms, porque a gente faz a inscrição de vocês numa plataforma da universidade, que é dos nossos cursos de extensão. Então, quem ainda não preencheu, por favor, acesse a nossa plataforma, essa aqui. Opa, compartilhar essa guia. Acessa aqui para a gente na inscrição e acessa o formulário e preenche para a gente fazer o cadastro de vocês no projeto de extensão que a gente tem aqui na web. E no final a gente fazer a certificação, tá? Ontem, algumas pessoas me perguntaram sobre as reuniões anteriores. Então, tá aqui, ó, nesse link, nesse bloco, reuniões do grupo de estudos do Banco de Olhos. Então, quando a gente entra aqui, ó, vocês vão ter as nossas reuniões gravadas, tá? Então, quem não pôde participar ou que entrou em outro momento, pode assistir as nossas discussões que foram feitas nas reuniões anteriores, tá? Então, vai estar aqui nesse bloco de reuniões do Gestibol. E uma outra dúvida que às vezes tem sido frequente, né? Então, por exemplo, aqui está o tema da aula da doutora Isadora, né? Tema 3. Aí as pessoas às vezes me perguntam, mas como que eu consigo acessar o pré-teste, né? O pós-teste, quer dizer. Ele fica aqui embaixo, ó. Então, questionário pós-teste. Tá? Então, aqui nós temos a aula, né? Para ser assistida. E aqui a gente tem o questionário pós-teste. Muitas vezes, as pessoas entram no questionário e, por exemplo, se você já começou o questionário e interrompeu por algum motivo, ele não vai aparecer, porque eu já tentei uma vez. Então, eu terminei o questionário. Eu tenho que entrar aqui, ó, continuar a última prévia. Aí eu consigo voltar para o questionário. A gente não colocou limite de entrada e de saída. Quantas vezes vocês quiserem realizar o questionário, pode fazer. Tá vendo? Tem um link aqui, ó, iniciar, finalizar tentativa, né? Então, a gente pode encerrar e eu posso retomar. Não tem problema nenhum, tá? Lembrando que o questionário é só um teste, né, de reforço, assim, para vocês testarem mesmo o conhecimento que vocês adquiriram na aula, tá? Então, aqui, depois que eu termino o teste, a gente tem aqui, ó, finalizar a tentativa. E aí que a gente consegue verificar se a pessoa conseguiu ou não preencher, tá? Deixa eu interromper. Alguém tem alguma dúvida sobre o uso da plataforma ou gostaria que a gente falasse alguma coisa sobre isso? Não, hoje vocês estão muito quietinhos, hein?
tudo certo. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Eu vou abrir a palavra agora para a doutora Isadora, né? Ela é oftalmologista, tem mestrado, é a nossa companheira de trabalho aqui no Banco de Olhos. Ela faz a avaliação das córneas, né? Junto com, toda a equipe médica, né? A gente tem a participação da doutora Ana Paula, que é a nossa responsável técnica, coordenadora médica do Banco de Olhos. Então, fique à vontade, viu, doutora Ana? Qualquer coisa, se a senhora quiser complementar também, né? E vocês, pessoal, aproveitem o tema, tirem dúvidas. A gente gostaria muito de que vocês participassem, porque a gente acha que é um tema muito crítico, né? E muito que surgem muitas dúvidas, tanto de vocês quanto nossas, né? Então fiquem à vontade. Eu vou abrir a tela, doutora. Daí você já pode ir apresentando, tá bom? Eu vou deixar você começar, daí quando eu puder iniciar a apresentação, você avisa. Bom dia a todos. Eu sou Isadora, como a Mari já me apresentou. Trabalho aqui com muito orgulho e muito prazer no grupo do Banco de Olhos de Londrina, nessa equipe maravilhosa. E a gente está aqui principalmente para tentar ajudar, tentar capacitar, tentar passar um pouco do que a gente sabe e compartilhar tudo com vocês para que a gente forme uma grande equipe mesmo, tá? Não é nada de cobrança, não é nada de bronca, não é nada de. Em relação às aulas, são temas realmente críticos, são temas que realmente geram dúvidas, principalmente isso que a gente vai falar hoje. São histórias clínicas, são casos clínicos, são casos individuais que a gente tem que analisar um a um. Então, a gente está aqui hoje realmente abertos a ajudar vocês, a tirar qualquer dúvida, e a gente está à disposição, tá? Tanto eu quanto todo mundo lá do Banco de Olhos, todos os outros médicos. A gente quer realmente se colocar como uma grande equipe no transplante de córnea, certo? Pode começar, Mari. A gente vai fazer inicialmente, então, uma revisão da aula que foi dada, para vocês relembrarem, né, um pouquinho do que a gente conversou sobre investigação da infecção ativa, da infecção não controlada no potencial doador de córnea, tá? Deu certo, Mari, de colocar? Só um minutinho, tá? Tá bom. Achei que não estava aparecendo só para mim. Não, não, calma aí. Todo mundo. Deixa eu só ver se eu consigo. Tira um pouquinho do zoom? Isso, acho que sim, já deu. Deu? Tá. Então, a gente vai conversar sobre a investigação das infecções ativas no potencial doador de córnea. A gente vai tentar entender, tentar raciocinar o que é uma infecção ativa, o que é uma infecção não controlada, versus o que é uma infecção controlada no nosso paciente doador, né? Pode passar, Mari. E por que que é tão importante a gente investigar, a gente entender, a gente seguir esses critérios de exclusão dos potenciais doadores, né? Então, a palavra-chave para tudo isso é segurança, que a segurança na doação desse tecido não é só uma exigência técnica, não é só um rigor da lei, ela é uma responsabilidade ética, científica e social de cada um de nós. Todos nós respondemos por esse tecido por anos e anos. E isso que assegura que o transplante traga reais benefícios aos pacientes que estão esperando isso. A maioria, a grande maioria dos pacientes que aguardam um transplante de córnea são pacientes saudáveis, rígidos, eletivos, que estão em casa aguardando pelo melhor tecido a ser ofertado para eles. Então, a gente não pode deixar passar tecido sem qualidade, tá? A gente não pode, a gente não deve, a gente responde diante da lei e a gente responde moralmente também diante dos nossos pacientes, certo? Pode chamar. Então, aqui eu trouxe só para contextualizar vocês do risco real de passar uma infecção do paciente doador para o paciente receptor. Não é só um risco teórico,
tá? Existem vários estudos já feitos, onde comprova-se que o micro-organismo que estava no doador foi encontrado no receptor. Então, a gente não pode deixar uma infecção passar para um paciente que está saudável, tá? Então, esse é o contexto, a importância da nossa aula. Pode passar, Mari. Então, o que rege, né, a lei que rege os critérios de exclusão do transplante de tecido, do transplante de córnea, então, opa, volta lá, Mari. Volta lá no outro, por favor. Aí. O artigo 107, então, da RDC, da Anvisa, né? O que ele fala dos critérios de exclusão para a doação dos tecidos? No item 7, ele exclui, então, a infecção sistêmica não controlada no momento da doação, incluindo infecções bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias, ou infecção no local do tecido a doar, então infecção no olho e nem infecção sistêmica não controlada. É essa frase que a lei traz para a gente. Então, a gente, diante de cada caso, a gente precisa interpretar para tentar excluir exatamente o que está escrito aí. Ele não fala para a gente o número de leucócito que tem que ter, a febre que tem que estar, ele não fala especificamente, ele só fala isso, infecção sistêmica não controlada. Então, se a gente identifica isso no doador, a gente não pode seguir o processo, tá? Pode passar. Então, para facilitar na origem, né, a gente sabe que a vida de vocês é completamente corrida, a maioria às vezes está em UTI, está naquela correria de dia a dia de hospital. Então, foi elaborado um checklist com todos os critérios de exclusão, onde, se por acaso vocês identificarem qualquer um desses critérios nesse checklist, vocês assinalarem qualquer um desses itens sim, já é excluído, o processo já não segue, o paciente já é considerado inapto à doação. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho no item 5, que é a infecção sistêmica não controlada, tá? Então, se identificou isso no doador, já para com o processo, já é inapto. E, gente, entendam, a gente não tá. Quando a gente começa a questionar vocês, tem certeza que não tá? Aí esse exame, manda tal coisa. Não é que a gente está pegando no pé, tá? É realmente para a gente entender, para a gente assegurar a segurança do nosso processo todo. A gente é todo mundo uma equipe. Então, não é um cobrando o outro, sabe? Não é um duvidando do que o outro encontrou. Às vezes a gente aqui tem um olhar diferente sobre determinado exame, sobre determinado dado, e a gente precisa de mais informações da origem para a gente fechar esse raciocínio e deixar o nosso processo seguro para poder seguir em frente, tá bom? Pode passar. Então, só para contextualizar agora rapidamente, que isso a maioria de vocês já tem contato diariamente, o que é uma infecção? Então, né, é quando um agente externo, um patógeno, entra dentro do corpo dos nossos pacientes, do nosso corpo, seja pela boca, pela via aérea, pela pele não íntegra, se instala em algum dos nossos órgãos, pulmão, bexiga, na própria pele, e gera uma resposta infecciosa, inflamatória, recrutando células de defesa para tentar matar aquele bichinho que está ali. E o que acontece geralmente? O nosso sistema imune consegue ele começar a combater aquele patógeno. A maioria das vezes a gente também usa um antibiótico auxiliar e o sistema imune começa a diminuir, a febre começa a diminuir, o leucócito começa a diminuir, a infecção fica ali local, controlada e cessa, tá? Esse é o rumo normal de uma infecção. Pode passar. Existe uma outra situação que já é sistêmica, que se chama síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Nem sempre essa SIRS, ela é relacionada com um patógeno, com um agente infeccioso. Então, quais são os sinais que a gente encontra nessa SIRS? Ela pode ser causada, sim, por um patógeno, por uma infecção, por uma queimadura, por um trauma. Então, nas nossas causas de óbito dos doadores, a gente tem todas essas questões. Então, o paciente que está só inflamado, às vezes não está infectado, ele pode sim ter uma temperatura elevada, uma hipertermia ou uma hipotermia, pode ter uma frequência cardíaca, respiratória, pode ter aumento de leucócito ou leucopenia.
pode ter bastões. Então, a gente pode sim observar essas alterações em pacientes não infectados, tá? Então, não é porque a gente pergunta para vocês, e essa febre aqui? Essa febre é de origem central, não tem infecção. Então, tudo bem, a gente só está tentando entender, tá? Próximo. E a CIRS também pode evoluir com disfunção orgânica, né? Que é quando a própria inflamação ela gera uma lesão no nosso órgão e aquele órgão ele ataca o nosso órgão e aquele órgão diminui a sua função mesmo. Então pode fazer oligúria, pode fazer hipotensão, pode rebaixar o nível de consciência do nosso paciente. Tudo isso pode acontecer também sem infecção, com ou sem infecção. Pode passar. Quando então a gente tem a infecção, mais a inflamação completa sistêmica do nosso corpo, e a gente tem a sepse, né? Então, o que é a sepse? É a presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida em decorrência da resposta desregulada do organismo na presença de infecção, seja causado por bactéria, vírus, fungo ou protozoário. Então, nosso corpo começa a atacar aquele micro-organismo que está dentro do nosso corpo, não está conseguindo vencer, coloca antibiótico, o antibiótico não está conseguindo vencer o micro-organismo, e essa resposta exacerbada começa a machucar os nossos próprios órgãos, e isso começa a prejudicar muito o paciente. E é muito importante que todo mundo no serviço de saúde saiba identificar uma sepse, porque é uma causa de morte super prevalente, é uma causa de morte muito grave. Então, o paciente que está em sepse, se ele não for tratado, se ele não for tratado de imediato, ele vai a óbito. E aqui a gente está conversando sobre pacientes que foram a óbito. Então, muitas dessas causas podem ser relacionadas à sepse, tá? E nem sempre, é tão rápido às vezes, que nem sempre a gente tem sepse ali escrito no nosso prontuário. Mas todos nós precisamos suscitar um raciocínio clínico de tentar pensar: opa, será que esse paciente estava evoluindo para uma sepse? Será que esse paciente estava com uma infecção que não estava bem controlada? Será que isso pode prejudicar o nosso processo? Então, nem sempre vai estar escrito sepse, porque sepse a gente já sabe que já é critério de exclusão e tudo bem. Já é mais fácil para todo mundo entender quando está registrado. Mas nem sempre, infelizmente, está registrado e a gente precisa pensar, a gente precisa se ajudar, a gente precisa suscitar se essa infecção estava caminhando para tal da sepse, né? Pode passar, Mari. Então, aqui são as principais disfunções orgânicas que a sepse causa, né? Os órgãos que a sepse machuca ali. Então, o paciente pode evoluir com hipotensão, o paciente cai, oligúria, necessidade de cada vez maior de oxigênio, plaquetopenia, o lactato sobe, rebaixa o nível de consciência, aumenta as bilirrubinas. Então, a gente vai observando todos esses dados ali no prontuário do nosso paciente, a gente fica, ué, gente, se esse paciente tem tudo isso daqui, está fazendo febre, tinha uma infecção, tinha uma história de pneumonia, será que ele já não estava em sepse? Será que estava controlada essa infecção? Então, é esse raciocínio que a gente precisa ter, tá bom? Pode passar. E aí, o final, né, dessa sepse, quando já está refratário a volume, é que a gente chama de choque séptico. É quando o corpo realmente já não está mais dando conta de responder a toda aquela agressão. Então, a sepse que evolui com hipotensão, que não responde a volume, é chamada de choque séptico. E aí, para o paciente, a óbito é rapidinho. Então, tem que ir atrás, tem que responder para conseguir reverter esse quadro, né? Pode passar, Mário. Então, aqui eu trouxe um protocolo para vocês, tá? Do que a gente segue aqui no HU, na identificação da sepse. Cada hospital tem o seu protocolo para que isso seja resolvido e identificado quanto antes. Então, é só um exemplo para que vocês entendam o quão grave é isso, o quão importante é isso e como isso é importante também depois, se não deu certo, para a gente identificar nos nossos doadores. Pode passar. Então vamos lá. Depois que a gente conversou disso tudo de novo, uma revisão rápida aqui. Quando que diante daquele prontuário a gente vai pensar que o paciente estava com uma infecção não controlada? A gente pegou o prontuário, às vezes o paciente chegou há pouco tempo, a gente não tem muito dado da história dele.
Então, quais são as red flags? Quais são os sinais que a gente tem que olhar e falar: opa, que estranho, estava não controlado isso aqui? Histórico de infecção é o primeiro de tudo, né? Porque se ele não tem história de infecção nenhuma, como que a gente vai começar a pensar em infecção? A gente também não vai, né? Enfim, então tem que ter alguma coisinha ali que faz a gente pensar em infecção. Uma tosse, né? Pneumonia, infecção de urina, pele. Segundo, uso de antibióticos. Se o paciente está com um antibiótico, às vezes foi colocado profilático, né? Tudo bem, no primeiro dia de hospital, a gente sabe que coloca mesmo antibiótico. É um ambiente muito contaminado. Mas o paciente está com um, dois, três, quatro antibióticos. Como assim, né? Será que essa infecção estava controlada? Exame físico com lesões suspeitas. Então, uma lesão purulenta, uma lesão hiperemiada, uma lesão de pele, uma via aérea com muita secreção. Tudo isso a gente tem que pensar em infecção que não está controlada. Febre que não cessa. Então, um pico febril ali, uma febre central, aquelas febres centrais, tudo bem. Ou uma febre que está baixando, quer dizer que está respondendo ao antibiótico, né? Tá dizendo que está respondendo, que está controlando a infecção. Agora, aquela febre que não cessa diariamente, vai trocando antibiótico, vai usando antibiótico, a febre só sobe ou se mantém diariamente. Não está bem controlado isso aí. Leucocitose também, o leucócito só sobe em vez de descer, que é o que se espera quando o antibiótico está funcionando, quando o sistema imune está funcionando bem, né? E plaquetopenia. Então, tudo isso que a gente bate o olho no prontuário, a gente tem que ficar esperto, falar, opa, será que estava? E não é que a gente quer encontrar que não estava, tá? É só para a gente realmente deixar o processo robusto, o processo seguro. E aí, que eu não coloquei aí também é dias de internação. Quanto mais tempo o paciente passa internado, mais a gente pensa que ele pode estar infectado, né? Todo mundo aí trabalha na rotina de hospital, a gente sabe disso. Uma intubação também prolongada, a gente sabe que a infecção vem, certo? Pode passar, Mari. Então é isso que a gente busca, tá, gente? A integração entre as equipes intra-hospitalares e a nossa equipe do banco de olhos. A gente quer isso para qualificar o processo de doação, ampliar a captação de córnea. A gente não quer barrar, gente, a gente quer ampliar, a gente quer fazer o processo bem feito, tá? Permite a resolução, então, de dúvidas técnicas, éticas, logísticas relacionadas ao processo. Então, se vocês estão com dúvida, liga para a gente ajuda, a gente tira a dúvida, a gente responde, a gente vai atrás de especialistas da nossa própria instituição. A gente também tem dúvida, a gente não consegue enxergar, a gente não tem acesso ao paciente. Vocês têm acesso ao paciente e ao prontuário, a gente tem acesso ao prontuário e a gente às vezes não consegue enxergar tudo que vocês enxergam. E às vezes também vocês não conseguem enxergar tudo. A gente tem especialistas aqui no hospital que a gente consegue correr e consegue ajudar nas nossas dúvidas e nas dúvidas de vocês também. Às vezes a gente está com um pouco mais de tempo do que a correria da vida de vocês, né? Então, assim, a gente quer ajudar, a gente quer resolver as dúvidas, a gente quer fazer essa córnea passar para frente com segurança. E a troca de informações sobre critérios de contraindicações também, condições clínicas do doador e qualidade desse tecido, tá? Então, esse é nosso objetivo, tá, gente? Fazer um processo bem feito, todos nós juntos, e que os nossos receptores recebam córneas ótimas de qualidade, recebam muitas córneas, que a gente consiga de novo zerar essa fila que um dia já foi zerada. E é isso, a gente está à disposição. Pode passar, Mari, acho que acabou nossa revisão. E agora eu queria saber de vocês, dúvidas em relação a esse controle ou a esse descontrole de, de infecção, que realmente é difícil, gente, não é? A gente não consegue bater a tela aqui e falar estava ou não estava descontrolado, a gente vai analisando prontuário a prontuário, detalhe a detalhe. Esse prontuário lá no banco de olhos passa por umas 5, 6 pessoas para a gente olhar, para a gente realmente não deixar passar nada. Então, a gente quer saber dúvidas de vocês em relação à infecção, em relação ao processo de doação, em relação, às vezes, até formas de contatar a gente, formas de tirar as dúvidas, ou as dificuldades que vocês enfrentam aí quando vão preencher tudo isso, né? As dúvidas que vocês têm no momento de preenchimento, em relação a essa questão de infecção. Então, fiquem à vontade. Pode falar, não consigo ver quem. Ah, doutora Ana, por favor, doutora.
Oi, Isa. Oi, Bom doutora. dia. Olá, Bom doutora, bom dia. dia. Eu não sei se está dando para ouvir, que eu estou aqui, mas excelente. Já tem pela aula. Muito Obrigada. importante para a gente mesmo. E é uma coisa que o Fernando sempre fala e está aí presente na reunião, ele pode pegar depois. É que nossos pacientes que estão aguardando a fila, eles têm, são saudáveis, né? Eles não pegam, então eles têm uma na vida deles, eles não têm qualidade de vida mais, não tem não pode trabalhar, às vezes, pela cegueira. E o meio de voltar a enxergar é com a córnea. E a gente não pode fornecer uma córnea que tenha essa qualidade de enxergar. Eu tenho uma experiência pessoal, por isso que eu vou contar, aqui que eu vou relatar é isso, né? A gente teve dois casos de uma infecção de pseudomonas que foi passado pelo doador. E os dois doadores ficaram cegos definitivamente. E é isso que a gente levou a gente sempre a estudar mais, ficar mais, a ter mais critérios, para a gente não poder provocar uma né? Na realidade, pode ser a forma de retornar à vida. Que é tão importante a gente voltar a enxergar. A aula foi muito esclarecedora. Outro ponto que eu achei, Zé, que a gente aqui no banco de dados recebe os documentos para poder saber se aquele paciente está em inseto, se está evoluindo em inseto, é quem está lá cuidando mesmo, é quem está lá na UTI. E essa colaboração, né, para a gente ajudar a ter essa qualidade, realmente vão ser os que estão ali com o paciente. Acho que isso é bem importante, né? E a gente não ter nesse, às vezes, na dúvida, né? Por que a gente está perguntando? Por que a gente está querendo saber mais detalhes? Na verdade, porque a gente só recebe uns que a gente não consegue formar o quadro mesmo, se há uma infecção ou se não é. Parabenizar também Mariano, Carlos aí, a Luísa que está aí, e tudo mais. Mas era isso. Estou aqui ouvindo, mas aqui está um barulho bem grande. Obrigada. Era isso. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo pela sua contribuição, sempre muito importante para a gente. Obrigada, doutora Ana Paula, pela participação também, doutora Isadora. Então, gente, essa equipe que está dizendo a nossa equipe médica. Todas as avaliações que todas as doações, a gente passa por esse crivo, né, esse olhar. Então, a gente gostaria de reforçar a questão do plantão, né? Então, justamente a gente não está à disposição 24 horas, né, no horário determinado depois das 7 até as 7 da manhã pelo celular, justamente para discutir casos, se for necessário, né, para contribuir para essas dúvidas que surgem, né? Então a gente inclusive consulta as doutoras, né, a doutora Isadora ou a doutora Ana, quem está de plantão, para casos que vocês tenham, né, e tenham dúvidas que nós também, né, temos em algum momento, elas estão também de plantão e à disposição para tirar alguma dúvida em qualquer caso. Então, a gente pode discutir esses casos diretamente com vocês, né, no plantão ou no horário que a gente está disponível, sempre focando na situação que o paciente se encontra, né? Então, por isso que a gente fica perguntando, né, questionando, às vezes a gente pede algum prontuário, alguma informação, realmente para descartar qualquer risco que essa córnea pode depois ocasionar uma infecção para o nosso doador, é o nosso receptor. Alguém gostaria de compartilhar algum caso, alguma dúvida, né? Cadê quem perguntou? A Rosana. Sobre a validação, doutora, a quem compete? Doutora Isadora, pode responder? A validação do tecido quando vocês precisam saber se vai doar ou não, né?
Espera aí. Ah, tá, é outra pergunta. É o seguinte, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem ligar para os plantonistas do banco de olhos. Se eles já têm, se eles já conseguem responder para vocês e validar, eles já respondem, tá? Se eles têm alguma dúvida em relação a isso, eles ligam para o médico que está de plantão junto com eles. A gente dá o sim ou o não e aí eles devolvem para vocês. Pode seguir ou não com o processo. É essa a dúvida, né? Vamos ver a dúvida da Thaís. Rosane, se eu não respondi, você me pergunta novamente, tá bom? Em relação à validação da córnea, principalmente em casos de pacientes em UTI, em uso de vários antibióticos, o enfermeiro, tanto da cidade, tanto do setor, acredito que não tenham autonomia para definir se a sepse ou infecção está controlada ou não, tendo em vista que as medidas específicas realizadas pela parte médica. Apesar de conseguir avaliar a pior ou a melhora clínica pela notificação, o diagnóstico mesmo deve ser dado pelo médico responsável. Isso. A sugestão seria que algumas discussões de casos específicos sejam diretamente com a equipe médica, como faz a Central Estadual de Transplante nas validações de órgão. É interessante, é isso mesmo, tá? É assim, às vezes realmente a gente não consegue saber se está controlado ou não. Vocês também não têm acesso a essa resposta e a gente pede realmente que vocês conversem com o médico assistente do paciente para que ele escreva ali, né, se estava controlado ou não. Então, realmente, a pessoa que teria mais, não é capacidade a palavra, mas propriedade para responder se o paciente estava com infecção controlada ou não é o médico assistente do paciente que foi a óbito, tá? Oi, Então é isso, tudo gente. bem? Pode Oi, falar. perdão, eu sou o Rafael. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Tudo bem? Tudo bom? Eu ia aproveitar o gancho da Thaís, que acontece muito. Muitas vezes a gente vai fazer tanto a validação ou quanto a gente vai. Ou às vezes até acaba não fazendo a validação porque já tem alguma infecção onde o enfermeiro, às vezes do setor, às vezes não acaba nem me contatando, às vezes já vê que tem alguma infecção ativa, que teoricamente já está com antibiótico, já está nessa situação onde ele não consegue identificar se a infecção está controlada ou não. E acaba indo para descarte já mesmo sem acontecer, vamos colocar uma conversa com o médico, algo assim. Eu sei que o critério para, principalmente para doação de globo ocular, é muito mais rigoroso do que a gente tem quando tem a validação dos outros órgãos no protocolo de morte encefálica. Como a gente já mesmo está falando sobre a infecção não controlada, tem essa situação de que a maioria das vezes está como algo que não está controlado. Então, realmente, é muito difícil a gente ter uma captação. Eu até estava falando com a Mari aqui, que eu estou de olho aqui e estou de olho no centro cirúrgico, tem uma CCV que falaram que já não está muito boa lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa situação. Geralmente, aqui, acontece muito isso de CCVs. Então, a pessoa vem internar ambulatorialmente para fazer a cirurgia e acaba, às vezes, vindo a óbito. Esse paciente, geralmente, por não ter infecção, a gente consegue, às vezes, fazer a captação. Mas, de resto, às vezes, entrada pronto-socorro já vem infectado ou algo do tipo, e daí a gente não consegue. Acho que talvez não... Tem essa situação, que é bem mais difícil, às vezes, a gente conseguir um globo ocular. É um pouquinho... E chega a ser um pouquinho triste também. E a gente tem ainda um não, que às vezes a família pode dar pra gente. Que é mais triste ainda quando eles dão um não. Mas eu gostaria de saber se a gente não teria como fazer que nem a Thaís vezes falou, de às vezes validar. Não sei se existe alguma coisa da gente conseguir ver sobre uma infecção mais controlada, de como a gente pode fazer, para a gente tentar também, tipo, nem sempre descartar quando tem algum tipo, né? Vamos lá, Fernando, Carlos, vamos ajudar ele a responder nessa parte? Fernando é nosso gestor de qualidade, acho que ele vai ajudar bastante nessa parte teórica aí. Olá, bom dia a todos, pessoal. Uma satisfação estar com vocês aqui nessa nossa reunião tão aguardada sobre esse tema que sempre gera bastante
dúvidas em alguns processos de doação. Com relação a essa questão da avaliação dos critérios, da validação, a gente sempre orienta, como foi comentado, alguma dificuldade dos enfermeiros fazerem avaliação, porque muitas vezes passa pela conduta médica. O que a gente sempre orienta, e a gente fala desde a primeira aula aqui no nosso grupo de estudos, é que é importante que as equipes médicas elas sejam incluídas também, principalmente neste momento da possibilidade da doação, porque, obviamente, tem algumas decisões, algumas condutas que são da responsabilidade do médico, né? O enfermeiro ele vai ter até um certo nível de alcance para conseguir trazer as informações, mas muitas vezes é necessário, é muito bom, é prudente que o médico esteja envolvido também e que diante dessa troca de informações, de conversas ali no hospital, se consiga esclarecer, pelo menos até aquele momento, se havia um quadro ou não de uma infecção que estava controlada ou não controlada. Porque quando a gente fez o checklist de seleção, qual que era a nossa ideia? É fazer um documento único de uma página que tenha todos os critérios de exclusão obrigatórios para a gente avaliar. Então, até aquele momento, o que a gente sempre fala para o pessoal que liga para a gente, olha, você tentou encaixar esse quadro desse paciente no checklist, pelo menos até este momento você percebeu alguma possível contraindicação? Se você não percebeu, você pode prosseguir com o processo, pode conversar com a família, porque muitas vezes você não vai conseguir resolver todos os critérios até aquele momento, até a chegada da família. Mas se até aquele momento você conseguiu definir com clareza a causa do óbito, se em conversa com a equipe médica, deu para avaliar que do ponto de vista clínico o paciente não tinha uma contraindicação, a infecção se ele tinha estava controlada, ok, perfeito, pode seguir com o processo. Estamos aqui para tirar dúvidas. E aí a gente espera que, pelo menos naquele momento, a gente consiga esclarecer a maior parte daqueles critérios todos. É obviamente, quando a doação, se ela prosperar e chegar no banco de olhos, ainda será feito um processo de revisão. Muitas vezes a gente pode até entrar em contato com vocês para esclarecer algum critério, alguma informação que a gente não compreendeu direito ou surgiu alguma dúvida e obviamente será feita também a sorologia. Então, eventualmente, pode ser que a doação seja descartada porque teve uma sorologia reagente que, infelizmente, isso não deu para perceber no momento do checklist, mas não tem problema. Está no curso do processo, né? Nossas barreiras de proteção de segurança para defender a saúde do nosso paciente receptor estão colocadas ali nesse sentido, tá, pessoal? Então, a gente nota que é uma dúvida muito grande essa questão da validação. A gente sempre orienta assim, que como o paciente, os exames, os prontuários e toda essa informação está na origem, a gente imagina que com o checklist fique mais fácil para vocês fazerem a triagem. E na dúvida, liga sempre para o banco de olhos. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai ligar ou para a doutora Isadora, ou vai ligar para a doutora Ana Paula, para o nosso médico que está de plantão para nos auxiliar também, para que a gente resolva o máximo possível das dúvidas até aquele momento. E que a gente tenha segurança, sempre pensando na perspectiva de quem vai receber o tecido, né? Como a doutora Ana Paula lembrou, a doutora Isadora também, a gente sabe que quem está esperando uma córnea, ela não está com a vida ameaçada por esperar na fila. Então, a gente pode e deve sempre procurar oferecer o melhor tecido possível para aquela pessoa naquele momento. A gente sempre fala assim, a gente não pode piorar mais uma condição daquela pessoa que muitas vezes só não está enxergando bem. Mas ela, como disse a Isadora, ela está rígida, ela está bem de saúde, com uma dificuldade visual. Não podemos correr o risco de passar uma infecção grave, que ela possa perder o olho, passar uma doença infecciosa. Então, sempre nesse sentido, que os critérios para doação de tecidos, eles são mais rigorosos mesmo. Porque as pessoas que estão esperando um tecido, na maioria das vezes, ela pode esperar mais tempo na fila, até que chegue um tecido com uma qualidade adequada e com segurança para ela, entendeu? Aqui, gente, a gente tem mais uma pergunta da Alessandra Ladeira. Somos da UTI 4 do HUEL, com perfil de pacientes em isolamento respiratório, COVID e TB, tuberculose, né?
que já passaram pelo quadro de sepse e que algumas vezes, após o término de isolamento, evoluem em PCR e óbito por outra causa, não infecciosa. É contraindicada a captação? Olha, Alessandra, é o seguinte, aí vai depender muito da causa dessa sepse, tá? Depois, se você pegar o checklist, preencher completo e colocar não, porque, por exemplo, lá no checklist tem que, se eu não me engano, o Covid 10 dias, tá? Tem que ter passado já 10 dias esse Covid para poder doar. Então, se você pegou o checklist, preencheu completinho, tudo não. Vamos conversar sobre uma sepse de causa bacteriana, tá? O paciente teve uma sepse de causa bacteriana. Essa sepse foi controlada, não foi ela que levou o paciente a óbito. Então, uma situação, uma infecção que inicialmente estava descontrolada porque era sepse, foi tratada, foi controlada e o paciente teve um TEP, teve um PCR. Pode doar sim, tá? Claro, é uma história robusta, é uma história florida, a gente vai pesquisar tudo, a gente vai ver hemocultura, a gente vai ver um monte de coisa que eu já vi ali embaixo que o pessoal falou sobre hemocultura, já vou falar sobre isso. Então, mas sim, a gente pode considerar uma infecção controlada, tá? E a causa daí foi um TEP, foi uma PCR, por uma outra causa que a gente tem que entender também por que que o paciente parou, né? Ninguém para do nada. Mas se a causa não foi a infecção, se a infecção já estava controlada, é um pós-sepse, né? A infecção não vai barrar daí a doação desse paciente, tá bom? Então a gente considera sim uma infecção controlada, que é uma infecção onde a febre foi baixando, onde o leucócito foi baixando. Pode Doutora, falar, posso Carlos? falar? A Pode. Alessandra passou, o paciente está em isolamento. Então, assim, se ele está com ainda uma suspeita de uma infecção viral, seja aí, ou TB, então a sepsis é uma coisa, mas nesse caso está em isolamento. Se existe a suspeita ainda, né? E tem Não, TB, ó. acho que ela quis dizer que é um perfil de paciente de isolamento que ela Ah, se trabalha, saiu do né? isolamento, sim. Se saiu do isolamento, aí vai ter uma É, TB. A tirando a TB TB também, né? É, tirando a tem a TB TB, também. então é um caso a ser avaliado. Pode falar, Alessandra, vamos discutir mais a fundo esse caso. Ô, Alessandro, se você não conseguir falar, digita. Enquanto isso, eu quero complementar tudo que a Isadora falou, doutora Isadora, doutora Ana Paula, Mariana e o Fernando. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui a questão de estreitar os laços com o BOL. Mas assim, gente, eu tenho que falar essa palavra porque nós trabalhamos hoje em cima dessa normativa. Nós tivemos uma visita do órgão sanitário em 2022 e nós tivemos que nos adequar a algumas coisas. Então, nós temos que sempre falar para vocês e reforçar tudo que a doutora já apresentou na aula gravada e o que ela falou só hoje, que quem está vendo o paciente é o hospital. Então, a primeira consulta tem que ser com o médico do hospital. Aí sim, se o médico do hospital falar, porque é muito comum ele falar assim, eu não garanto que tem infecção controlada. Então, pelo que o Fernando falou, seria lá na primeira aula da Isadora, fala assim, segurança. Eu posso entrar numa rotina de insegurança. Então, eu não posso ter insegurança por causa do tecido. Então, essa questão que a gente fala, tem que consultar o médico do hospital, é porque ele realmente vai saber mais que o médico do banco de olhos. Porque nós sabemos que tem bancos que é diferente. Entendeu? Então, nós tivemos que mudar a nossa rotina. Isso é oficial. Eu não sei se ajudou. O Rafael acho que comentou sobre isso. O envolvimento que o Rafael falou, realmente, os médicos, eles precisam pelo menos que. Eu conheço poucos médicos que poderiam fazer hoje uma entrevista. Eles têm que pelo menos definir o seguinte: a infecção está controlada. Se eu estiver errado, a doutora Isadora me corrige. A infecção está controlada ou não? Isso que é o importante. Então tá, o paciente da Alessandra não está em isolamento. Em isolamento já começa a situação a melhorar, né, Fernando? Daí já melhora. TEP maciço, se não tiver numa infecção COVID, TB, está controlada, TEP não é descarte. TEP é uma complicação, geralmente, que pode aparecer vários meses depois. Se for só isso, tudo bem. A Thaís
Thaís colocou para a gente que a sugestão é, nesses casos, ter o contato maior do BO com a equipe de UTI, estreitar vínculos mesmo. Acho que é isso mesmo, Thaís, a gente está na busca disso, assim, a gente tem buscado quanto mais perto nós estivermos de vocês e mais acesso vocês têm também a nós, com certeza a gente tende a aprimorar esse processo. O que a gente reforça, que foi para isso que esse grupo foi criado, a gente entende que a legislação é extremamente extensa, que nós temos uma rotatividade de profissionais nos nossos serviços, né? Eu acredito que não é realidade só da HU. Então, a capacitação não é tão simples, né? Então, para isso, a gente quer fortalecer esse grupo, né? Fortalecer com informações, com relações. Então, a gente se coloca sempre à disposição de vocês, tá? Aqui é a CIDOT do réu. O que vejo, pelo menos aqui no hospital evangélico, se o paciente vem a óbito por PCR, os médicos nem cogitam a respeito da doação, somente a enfermagem. Acredito que falta um envolvimento da equipe médica no processo. A enfermagem, realmente, a gente percebe que domina nesse requisito de abordagem, né? Abordagem não, de entrevista, de suspeita, que pode ser um potencial doador, né? Muitas vezes é o profissional que está ligado nessas ações. Então, a gente também percebe isso na maioria das instituições, as CIDOTs, né, que fortalecem, muitas vezes coordenadas por enfermeiro, né, outros profissionais estão incluídos, mas a gente entende realmente que o nosso papel seria fazer essa ponte, né? Então, ir lá e questionar, olha, seria realmente um caso de um potencial doador? A infecção está controlada, não está? Então, a gente fortalece a necessidade dessa discussão com as equipes médicas, né? Por isso que a gente tem nossas médicas aqui hoje, porque a gente também não conseguiria executar todo o processo de doação sem a participação da equipe médica, né? A Thaís colocou que acredita que o envolvimento com a equipe multidisciplinar seja uma questão cultural ao ser trabalhada na instituição. A minha sugestão vem da parte de validação mesmo, com certeza, Thaís. A gente percebe que muitas vezes a doação fica como se fosse uma responsabilidade apenas da CIDOT, né? Então, é como se fosse só a Carol que está aqui com a gente, nossa enfermeira da CIDOT, como se fosse o filho é seu, né? É você que tem que ir atrás. E a gente sabe que não é, porque o profissional da CIDOT nem sempre está no hospital. Então, se os enfermeiros, os médicos, a equipe que está ali em contato com o paciente não tem essa responsabilidade com a doação, é muito difícil, porque não tem como uma pessoa estar sempre ali em contato, sempre ligada para saber se aquela doação poderia ser efetuada ou não. Tiago, bom dia, sou o Tiago, enfermeiro do setor de educação continuada da SCAL. Tenho uma dúvida em relação ao 15º item do checklist. Em relação ao paciente colonizado por micro-organismo CR, PR e MR, há um intervalo de tempo que o torne inapto para a doação de córnea, considerando a última cultura coletada? Doutora Isadora, pode responder essa? Perdão, vamos lá. Ao intervalo, paciente do colonizado por micro-organismos CR, PR e MR. É o seguinte, o risco da colonização é realmente que na córnea exista ainda aquele micro-organismo no paciente, tá? Mas eu precisaria ver aqui. Fernando, o cara tem essa resposta de tempo já na ponta da língua? Eu precisaria ver aqui, não. Olá, pessoal. Não. Geralmente, nós consultamos a CCH do hospital do paciente. O hospital tem que consultar. Porque se ele ele ainda for considerado CRPR, não foi feito um novo exame, mas a gente pode, no caso do nosso hospital aqui do HU, a gente consulta a CCH, tá? A CCH foi uma doação aqui. Então a CCH tem que falar, olha, esse paciente foi CRPR há tanto tempo, mas ele tem que ter um aval da CCH. Se tiver na etiqueta, ele for recente, do nosso critério, para não contaminação da oftalmite, é considerado um inapto, né? Mas se houver um caso que há muito tempo, aí tem que ser consultado a CCH do hospital de origem para ver se eles consideram. Isso pode requerer um exame e tudo mais, né? E aconteceu aqui com a gente. Uma vez teve uma doação de um setor X, a família doou, captou e chegou no banco e no nosso hospital vem na etiqueta quando é CRMR. Então, como era recente, não tinha um exame novo,
nesse caso, a doação foi descartada. Mas aí é um caso para, viu, Tiago? É um caso para ser avaliado, mas geralmente a referência vai ser a CCH do hospital, no caso da Santa Casa, para definir se está ou não, porque, né, no geral, as CCHs que vão definir. Depois a Rosane perguntou, ao mesmo tempo que temos que fechar as arestas e buscar todas as informações, pois só a filha só aumenta, embora uma pessoa não morra por falta de córnea, ela pode não ter qualidade de vida. É essa a nossa preocupação, Rosane, né? Então, como a doutora diz, às vezes uma pessoa está rígida, né, aguardando a fila de transplante, a gente não pode levar uma outra situação de risco para ela, né? Por isso que a gente está preocupado com isso. Em se aproximar de vocês e tirar as dúvidas e discutir casos, a gente precisa, com certeza, ter a nossa comunicação mais próxima para a gente proteger, né, esse receptor. E a Rosane, você não quer falar com a gente hoje? Você está tão comentado, não quer colocar a câmera aqui para a gente? A gente está curioso para conhecer vocês, ver vocês. Né? A gente fica só nós aqui na imagem, a gente também é tímido. Ela colocou, fazemos capacitações, inclusive, inteiramente nos setores, porém é muito difícil a adesão da equipe médica. Por isso a CIDOT aqui busca passar o máximo de informação. Não é uma realidade só sua, viu, Rosana? A gente também percebe isso. Muitas vezes a CIDOT abraça a causa e aí todo mundo acha que é responsabilidade apenas da CIDOT, né? Exame físico detalhado, uma boa anamnese e tendo a possibilidade de exames. Então, a gente percebe que esse contato que precisa ter com a equipe médica, a gente também tem que buscar fortalecer. Eu queria até, antes da Isadora fazer algum comentário, aproveitar essa questão que a Rosane comentou, da questão do envolvimento da equipe médica, né, com a enfermagem, para auxiliar na parte da avaliação dos critérios, que eu entendo que ela está relatando uma dificuldade que não é só no serviço dela, a gente ouve isso em vários outros hospitais, uma dificuldade, uma tensão que o enfermeiro muitas vezes passa, porque ele está com o paciente que foi a óbito, ele precisa receber a família, é um momento muito difícil e ainda tem a parte da avaliação do checklist do banco de olhos, que muitas vezes a gente escuta assim, é um peso, é uma dificuldade que nos sobrecarrega nesse momento que já é tão difícil e a equipe médica nos deixa, muitas vezes, em alguns momentos, no vácuo, né? Então, eu quero dizer para todos aqui que é fundamental essa presença de vocês junto conosco aqui no Guest Ball. Vocês estão ajudando a fazer essa história junto com a gente e espero que possamos construir uma nova realidade, né? Que esse cenário ele possa ser melhorado com o passar do tempo, né? Essas nuvens que ficam nublando muitas vezes o nosso panorama, elas possam se dissipar e a gente possa enxergar aquele horizonte bem límpido e bem claro e transparente. Mas isso só vai ser possível, de fato, mesmo com a participação de todos vocês, junto com a gente, e ajudando a divulgar essa ideia também junto aos hospitais, para que a gente construa essa realidade que vai fazer o nosso processo de trabalho fluir com mais facilidade, mais tranquilidade, pessoal. Então, pessoal, eu coloquei ali, o Rafael da CIDOT colocou que realmente é bem difícil. É difícil, Rafael, mas a gente vai buscar mecanismos e vencer essas barreiras, viu? Acho que é esse momento que nós nos encontramos para discutir esses aspectos, para compartilhar as nossas dificuldades, já é uma boa estratégia para a gente pensar como a gente vai ultrapassar essas barreiras. Eu inseri no grupo, pessoal, a lista de presença. Por favor. Acho que a Rosane quer falar, Mari. Por favor, Rosane, pode falar. Desculpa, gente, é que a gente vai resolvendo tudo junto e misturado, né? Eu quis dar a minha contribuição, né? Também tenho dificuldades, né? Tenho 20 anos de CIDOT, e assim, a gente tem várias dificuldades, e o que eu quero dizer assim, enquanto CIDOT,
Eu acho que a gente busca o máximo de informações, né, em relação à anamnese junto com a família, a história médica e social, um exame físico bem feito. Eu acho que tudo isso compete a nós, enquanto CIDOT, né, juntamente com os profissionais que atuam nos setores, né, críticos, onde acontecem as paradas e as mortes encefálicas. Realmente essa questão médica, né, de participação em capacitações. Então, a gente criou um projeto aqui pela diretoria de extensão, né, da universidade, onde a gente faz, como a gente não consegue adesão de muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente trabalha em sistema de credenciamento, as pessoas têm duplo vínculo, e a gente não consegue angariar para capacitações extensas, a gente criou, então, esse projeto itinerante, onde a gente pega, por exemplo, discussões a respeito da parada, a importância da notificação antes da comunicação do óbito para a família, e a gente vai diretamente nos setores fazendo essas orientações, dada a rotatividade dos profissionais hoje, tanto da enfermagem, tanto da equipe médica. Mas mesmo essas capacitações itinerantes, a gente tem um pouco de dificuldade de fisgar o médico ali, embora a gente tenha boas discussões com a equipe médica aqui, mas a gente às vezes tem dificuldade de fisgar, mesmo que seja lá 20, 30 minutos de discussão para ir inserindo os assuntos de forma fragmentada, mas complementando todo o processo, principalmente no que diz respeito à doação de córneas, que às vezes a gente não tem tanto contato com a família, né? Nem todas as córneas são advindas de processo de determinação de morte encefálica, onde você tem um tempo maior, onde acompanha, acompanha mais o paciente. Às vezes é aquele paciente que chegou e parou, mas estava internado em outro hospital, às vezes ele vem colonizado de outro hospital e tem informações que para a gente também, às vezes, então por isso é importante conseguir coletar o máximo. Eu tenho muita dificuldade com a parada justamente por isso, né? Que às vezes já vem de outras instituições onde você não tem informações tão palpáveis assim para conseguir agregar tudo e passar para o banco, né? É isso. Obrigada, gente. Muito boa a sua explanação, doutora. Obrigada. Obrigada, Rosane. Mas é exatamente isso mesmo, é a dificuldade que todos nós, né, enfrentamos, tanto vocês aí quanto a gente aqui. E realmente, quando o paciente vem de outro serviço para vocês, é muito difícil vocês entenderem por que esse paciente parou. Às vezes ele chegou e parou, né? É como você vai pegar essa história inteira, também não depende de você. Então, às vezes, chega a informação só do seu hospital e a gente pede realmente, vamos pedir a regulação do SAMU, vamos pedir os exames da origem, quanto tempo que esse paciente estava lá. Então, é tudo realmente difícil, não é fácil. A gente está junto nesse processo para que dê certo, para que seja da melhor forma possível, mas não é fácil. E realmente a gente não tem todas as respostas na ponta da língua, vocês não têm. Às vezes vocês precisam acionar outras pessoas, a gente precisa acionar outras pessoas, ou acionar um hematologista total para ajudar a gente aplicado. Então, assim, é uma rede em prol da doação, todo mundo se ajuda. Então, é isso que a gente precisa focar, a gente precisa realmente motivar e capacitar o máximo de pessoas que dê certo, né? Para que dê certo e seja com segurança da forma que todo precisa que seja. Mas obrigada pela sua contribuição, excelente. Obrigada a todos pela atenção, porque realmente é um assunto muito delicado, não é fácil. Cada caso é um caso, não é fácil responder tudo de prontidão. Os casos têm que ser analisados em detalhes, tanto por nós quanto por vocês. Contar com a ajuda dos médicos da origem, né? A gente sabe que nada é fácil, gente. No dia a dia, correria ainda também. Às vezes a gente se estressa, né? Na correria de vocês pode ser estressante, igual o Fernando falou, preencher toda aquela papelada. Mas é importante em prol de uma coisa muito boa, muito linda e vale a pena. Viu? Obrigada pela contribuição, tanto na aula quanto no serviço em si. Pessoal, eu só queria dar minha última palavra aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, enfermeiro do Banco de Olhos. Parabenizar todas as pessoas que participaram. Eu estou vendo aqui uma adesão muito boa do HU de Maringá, a Rosane participando, acho que é a Hortência. Se tiver mais alguém aí que não está
definido, mas eu estou vendo o HU de Maringá, o pessoal da OEPECAM, do Moarama, o Ampar, de Araponga, Santa Casa de Londrina, Rolândia, SPA Evangélico, HU, a Cidote está aqui atrás da gente, Cidote do Evangélico. Rolândia temos 2 ou 3 pessoas participando, Cambé, doutora Elaine Sampaio, que é nossa plantonista, a doutora Isadora que está apresentando, a doutora Ana Paula, temos pessoas aqui do HU, a UTI 4, a OPO Londrina também está presente, eu não sei se a OPO Maringá está com alguém aí que não está definido, Letícia Consolini, não lembro quem é, mas Josiane Maestro. Hoje tivemos uma adesão muito boa do Banco de Olhos, a Beatriz participando, a Bárbara, a Josiane, a doutora Ana Paula, a doutora Elaine. Isso é extremamente importante, porque nós somos seres humanos que trabalhamos com os documentos na mão, mas assim, em primeiro lugar, somos seres humanos. E essa aula é um divisor de águas, como já dissemos aqui em outros momentos, porque avaliar se o paciente vai com infecção não controlada não é tão fácil assim, mas requer envolvimento dos profissionais médicos. Eu vou fazer uma incitação com a professora Mariana, se for necessário, a gente marca mais uma aula, né, doutora Isadora? Com Avaliar certeza. um layout aí, uma maneira desse assunto, mas a gente tem que avaliar porque nós temos outras aulas para serem apresentadas. Então, assim, muito bom dia a todos, obrigado pela participação. Pessoal, por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença, que é a forma que a gente controla a participação, para depois a gente emitir os nossos certificados de carga horária, tá? Agradeço mais uma vez, doutora Isadora, pela disponibilidade, né? Nossa professora de hoje, né? A gente fica com muito orgulho de assistir sua aula, de ter os seus comentários, doutora Ana Paula, por favorecerem para a gente ter essa segurança e trazer aqui esse tema que a gente sabe que não encerrou aqui, né, que é uma discussão muito complexa, principalmente pela necessidade de vários profissionais estarem envolvidos e falando sempre a mesma língua, mas como o Carlos disse, nós estamos à disposição, nossos plantonistas, né, nosso processo... Oi, Eli. Que bom que vocês estão, gente. A gente precisa muito dessa interação, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Respeitando o nosso horário, a gente vai encerrar a reunião, mas a gente nunca vai encerrar o assunto. Qualquer dúvida, ou se alguém ficou com angústia em alguma situação que a gente não abordou, por favor, entre em contato com a gente que a gente conversa, tá certo? Então, a nossa próxima reunião, eu não me lembro exatamente, é a última sexta-feira do mês que vem, de setembro, né? Nós vamos discutir a entrevista. Nossa professora vai ser a enfermeira Carol, né? Vai ser uma aula também muito boa que a gente está preparando com muito carinho com vocês. Quando estiver disponível na plataforma o tema, eu mando uma mensagem, um e-mail comunicando a todos. E se alguém tiver dúvida ou alguma dificuldade com a plataforma, pode me mandar no grupo, pode me mandar no privado, que a gente está à disposição, tá bom? Então, agradeço e tchau, pessoal. A gente vai encerrar.